Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Neste momento em que iniciamos a nossa conversa desta manhã com os nossos ouvintes, rogamos humildemente: amantíssimo Mestre Jesus, abençoa-nos o trabalho de divulgação do Teu Evangelho. Que os nossos irmãos que se dispuserem a nos ouvir, por sua vez, sejam cada um ponto de difusão da luz dos Teus ensinamentos, a fazer felizes tantos outros Teus irmãos que, igualmente, filhos do Pai amoroso, aspiram à condição de espíritos santificados ao final da romagem grosseira. Que recebam todos as bênçãos da paz, da harmonia e, sobretudo, do verdadeiro equilíbrio gerado pelo sentimento de amor e de fraternidade. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Gentil Filho, que com muita eficiência cuida do áudio e da sonoplastia deste programa. Nós todos nos abraçamos fraternalmente. E já a sessão Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 318, a pergunta: as ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados? A resposta: muito. Elas sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, algumas vezes, ficar muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Registramos aqui a carinhosa carta que foi enviada ao programa pela nossa prezada e assídua ouvinte Célia Regina Biziac, de Tuverava. Obrigados pelas amáveis referências aos apresentadores deste programa, minha cara Célia, e fique desde já avisada de que a resposta à sua indagação sairá num dos próximos domingos. Hoje é a nossa prezada Marilena, do Centro de Franca, que, pedindo desculpas por não ter podido ouvir a resposta que já lhe havia sido dada à mesma pergunta, há alguns domingos atrás, pede que a rodemos de novo, até porque pessoas amigas também a ouvirão, diz ela. Não há problema, minha cara Marilena. Podemos reapresentá-la, sim, e com muito prazer. E vale para todo mundo. Você já havia perguntado: é racional pensar que o excesso de entusiasmo pode tornar louco o seguidor do Espiritismo? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Marilena, que a resposta virá no final deste programa. Ouvintes, daqui a pouco faremos rodar uma entrevista gravada pelo nosso companheiro Felipe Salomão com o nosso também confrade, professor Moacir Costa de Araújo Lima, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Desta vez gravada por ocasião de sua estada em Franca, onde nos brindou com 2 esclarecedoras palestras durante a Semana do Livro Espírita de Franca, que está se encerrando nesse momento, com o seminário a cargo do Dr. Eduardo Guimarães, sob o tema Os 3 Aspectos do Espiritismo, e que se estenderá até às 12 horas.
Ouvintes, uma grande parcela dos homens prefere cultuar as coisas da vida material, cuidando dos interesses da vaidade e agindo orgulhosamente porque ostenta poderes, às vezes econômico, às vezes político, e quase sempre ambos os poderes ao mesmo tempo com que se movimentam nas diversas áreas das atividades materialistas. Mas convenhamos, não é isto que os eleva à felicidade. É difícil e até mesmo impossível seguirmos os exemplos do maior dos homens que viveu entre nós. É como disse o cultor das coisas do Evangelho, Pedro Camargo, o Vinícius, como assinava suas obras e que escreveu: o verdadeiro intérprete da vontade de Deus perante os homens não pertence à casta vaidosa com pruridos de particularidade, mas é o nosso bem-amado Cristo Jesus. Foi a Jesus que o Criador delegou poderes de firmar com os homens de todas as raças, nações e povos a nova aliança, não mais provocando a efusão de sangue alheio, mas dando o seu próprio sangue como penhor de renúncia e sacrifício, em prol daqueles que, mergulhados nas trevas da ignorância e do pecado, necessitam de luz e de redenção. Por isso, pugnamos pela abolição da inveja, da ambição, do orgulho e da vaidade, fatores desencadeadores da violência, do emprego de todos os processos terroristas para, em seu lugar, pugnarmos pela implantação da fé verdadeira, oriunda dos ensinamentos do Mestre Jesus. Os verdadeiros princípios norteadores da vida no sentido da elevação, o que efetivamente nos felicitará. Vê-se, portanto, que é a humildade que eleva, não o orgulho. É a simplicidade no ser e não a vaidade, nem tampouco os interesses movidos à ambição. Se não podemos ser iguais na inteligência, porque nem todos estão experienciando no mesmo estágio, nem por isso haveremos de esmorecer ante a necessidade de progredirmos espiritualmente, esforçando-nos por nos igualarmos nos bons sentimentos, já que todos nós desejamos ser efetivamente felizes. Foi o que nos disse Jesus: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Que a humanidade terrestre se convença de que é na prática do perdão e da caridade que se elevará, fazendo-se efetivamente feliz ante as bênçãos da verdadeira fraternidade e da paz. Daqui a pouco teremos a entrevista que anunciamos, mas agora um espaço para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Massenet, com a Orquestra de Câmara RGE, regência de Henrique Simonetti, Meditação.
Ouvintes, vamos rodar a entrevista gravada pelo nosso companheiro Felipe Salomão, com o nosso também confrade Moacir Costa de Araújo Lima, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que esteve conosco em Franca nesta semana, quando nos brindou com 2 magistrais palestras. Vamos ouvir a entrevista. Senhores ouvintes, bom dia. Estamos aqui mais uma vez com o professor Dr. Moacir Costa de Araújo Lima, que está em Franca para participar da 63ª Semana do Livro Espírita, com as saudações iniciais. A minha saudação a essa cidade que sempre me recebe tão bem e que tem o mérito de ser um dos núcleos muito importantes de difusão da espiritualidade. Nós sabemos que as obras divinas necessitam de mãos terrestres e aqui nós temos, através do estudo da doutrina espírita e sua divulgação, um verdadeiro núcleo de irradiação. Nós sabemos que essas irradiações são importantes, só não sabemos quão importantes elas são. Muito provavelmente bem mais eficazes, bem mais efetivas do que nós pensamos num primeiro momento. Portanto, pensar o bem, estudar a doutrina e colocá-la em prática através da caridade é, sem dúvida, uma colaboração não só para aqueles que são atendidos diretamente, como para a energia vibracional que cerca todo o planeta. Moacir, o tema da sua primeira conferência em Franca foi o ser humano como co-criador. Resumindo, o que é isto? É um detalhe importante dentro da nossa marcha e da nossa responsabilidade. Nós vemos desde as coisas mais elementares que o homem, como ser proveniente da consciência maior, tem também apresentado essa responsabilidade com a criação. Partindo das nossas necessidades, nós encurtamos distâncias através do voo, embora não sejamos seres alados. Nós transformamos pedras em construções magníficas, graças à nossa inteligência. E tudo isso pela nossa necessidade de ter um abrigo melhor, de reduzir as distâncias, portanto aumentando as possibilidades de viagem. E nesse sentido nós vamos construindo de acordo com a nossa necessidade. Mas não para aí essa nossa missão. Deus, como todo pai amoroso, dá a seus filhos a oportunidade de escolherem caminho e realizarem tarefas. Então, se não recebemos tudo pronto, é exatamente para que tenhamos objetivos, para que tenhamos foco, para que possamos pôr mãos à obra. E se somos a imagem e semelhança de Deus, o grande Criador, nós somos construtores, também criadores também, num plano menor, obviamente, mas sem deixar essa vocação de criar, de implementar, de melhorar as situações da humanidade. O tema da segunda conferência foi a reencarnação, aspectos científicos e filosóficos. O que a ciência está dizendo a respeito de reencarnação? Existem estudos desde o professor Heine, que lançou cientificamente o movimento da parapsicologia, passando por Ian Stevenson, por Anandra Banerjee, e hoje outros tantos pensadores, principalmente aqueles que começaram no terreno da filosofia, vêm estudando a reencarnação já como um fenômeno natural, porque não se entende mais hoje os fenômenos espirituais como algo ligado à fantasmagoria, a coisas extraordinárias, assustadoras e incompreensíveis. Não, porque nós somos espíritos. Então, estudar os fenômenos espirituais é exatamente estudar aqueles fenômenos que formam a nossa essência. Daí porque há cada vez um número maior de religiões em todo o mundo admitindo a reencarnação e um número muito grande de cientistas estudando a reencarnação, independentemente de qualquer tipo de pressuposto religioso. E para nós, que acreditamos em Deus, na inteligência suprema, a reencarnação é uma simples decorrência da sua justiça. Não se entende um mundo justo, criado inteligentemente, sem contemplarmos a reencarnação. Hoje como uma hipótese testada, colocada à prova com sucesso em diferentes universidades. Mas você não acha que quando queremos perguntar o porquê, nós estamos querendo contestar Deus? O perguntar o porquê é clássico da filosofia. E nós podemos perguntar o porquê sem contestar Deus, porque é do próprio ser humano
buscar respostas às suas indagações. Não houvesse essa busca e nós não teríamos toda a evolução da ciência. Quando nós buscamos as causas, a partir dos efeitos que nós conhecemos, nós estamos fazendo ciência. Exatamente essa relação de causa e efeito. Este porquê nosso, ao pensar na encarnação, na vida, nas nossas realizações, é o porquê que agrada a Deus, sem dúvida alguma. O pai autoritário, rancoroso, agitador, não admite que o filho pergunte coisa alguma. O outro, o pai bondoso, que quer o bem do seu filho, o pai inteligente, ele adora que o filho pergunte porquês, uma vez que o filho começa a se interessar e a deixar de ser um simples robô. A tecnologia hoje tem até nos afastado muito desses porquês, que é um aspecto negativo. A criança aperta o botão e a luz acende. E se a luz não acender, ela chama alguém. Ela não pergunta por que, ao apertar aquele botão, a luz acende. E nesse sentido, há uma advertência muito interessante de Einstein. O cientista se assemelha à criança na curiosidade e na capacidade de se admirar. Portanto, a pergunta dos porquês, embora muitas vezes, muitos deles sejam irrespondíveis, é um progresso. Há um terreno em que nós respondíamos 2 porquês. Hoje, quem sabe, já vamos ao 3º. Não chegaremos a mais algum. Mas sempre, como dizem os espíritos, na nossa finitude humana e na nossa limitação de inteligência, teremos diante de nós muitas coisas desconhecidas sempre a aprender. Pois é, mas você não acha que o fato de nós não conseguirmos entender a magnitude divina não nos impossibilita de fazermos o verdadeiro porquê? Impossibilitaria no sentido do conhecimento objetivo, do conhecimento lógico. Mas, por outro lado, nós observamos também que nem todas as coisas do mundo são lógicas. Existem muitas coisas que nós resolvemos pura e simplesmente no terreno das emoções. E, nesses casos, não adianta nós procurarmos a resposta lógica. Mas o porquê está exatamente de acordo com a ideia da fé raciocinada, de não aceitarmos sem buscarmos a prova. Kardec nos permite, e temos aí no Espiritismo a única doutrina que permitiu isso, uma doutrina livre, é a única que nos permite duvidar. E nos diz, inclusive, que não devemos aceitar nada sem passar pelo crivo da razão e que é preferível rejeitar verdades a aceitar mentiras. Isso é de uma inteligência suprema, porque enquanto nós rejeitamos verdades, se elas existem, é uma questão de amadurecimento. Mas dia menos dia nós iremos compreendê-las, assim como com o tempo nós compreendemos que a Terra não está parada no espaço e não é o Sol que gira em torno dela. Agora, quando nós aceitamos uma mentira, nós construímos sobre essa mentira, nós depois sofremos grandes desilusões e depois temos que implodir esse prédio de mentiras que nós construímos, remover todo o entulho e partir outra vez do zero. É uma grande energia, um grande trabalho perdido. Professor Moacir, o que há de novo na parapsicologia possa ser citado nessa entrevista? A parapsicologia, que agora teve o seu nome mudado para Noetic Science, continua a estudar centenas de fenômenos, embora a reticência e a negação de alguns cientistas ortodoxos. Como diz o John Hagelin, nem todos os cientistas são científicos. Mas hoje é uma série de experiências novas, relembrando algumas experiências de telepatia feitas antigamente por Vassiliev na antiga União Soviética, em que meditadores ou às vezes até mesmo pessoas comuns são colocadas em salas blindadas a todo e qualquer tipo de radiação eletromagnética. Um deles, todos eles ligados a PET scanners, registradores de ondas cerebrais. Um deles recebe flashes de luz estroboscópica nos seus olhos e naturalmente isso altera suas ondas cerebrais. E o outro, sem que saiba o que está acontecendo, sem que nenhuma radiação conhecida possa chegar de uma sala até outra, o outro também registra uma variação, embora conscientemente nada perceba, nas suas ondas cerebrais, que chegam a cerca de 70% da intensidade das outras ondas. Diminui, portanto, só a intensidade. O tipo de onda recebida, o momento em que a onda é recebida, são exatamente os mesmos. Isso se chama, dentro da física quântica, fenômeno não local. E Einstein chamou esse efeito, em que alguma coisa se transmite por uma blindagem que existe entre dois ambientes,
efeito fantasmagórico à distância. Agora existe ainda números aleatórios. São aparelhos colocados nas ruas, assim como existem os aparelhos para medição da temperatura, umidade relativa do ar, e que aleatoriamente, ou seja, ao acaso, emitem algarismos 0 e algarismos 1, como se estivesse continuamente jogando uma moeda e registrando o resultado, cara ou coroa. De modo que ao final de um dia, quando se recolhem os gráficos do aparelho, o número de zeros é aproximadamente igual ao número de 1. Mas quando há uma grande comoção na humanidade, por exemplo, quando se pôs em marcha o atentado de 11 de setembro, verificou-se depois no registro dos aparelhos que a partir do momento em que começaram as ações que culminariam naqueles lamentáveis atentados, os aparelhos começaram a fazer registros diferentes. Mais um algarismo do que outro. Então o que se está pensando hoje é em criar mais algarismos, mais possibilidades e tentar decodificar que tipo de acontecimento estranho, porque as consciências estão muito envolvidas em um determinado fenômeno. O mesmo experimento foi feito no julgamento daquele famoso jogador de futebol americano, O.J. Simpson, que reuniu todo o país, todos estavam interessados no resultado. Foram instalados aparelhos desse tipo em restaurantes, em vários locais, onde o julgamento era transmitido por televisão, e nos momentos de maiores impactos, de maiores emoções, os aparelhos também, como a registrar a emoção da consciência humana, alteravam a igualdade de algarismos produzidos. Já que você é especialista em física quântica, me diz uma coisa, por gentileza. Qual é a comprovação que a física quântica dá quanto à realidade do espírito? A física quântica hoje, através de uma corrente majoritária, está nos dizendo que não é possível explicar o universo sem uma consciência. E essa consciência é imaterial. Então eles dizem que o universo é lógica e matematicamente inexplicável sem a presença de uma consciência. Questionados a respeito do que seria essa consciência, físicos como John Tiller dizem que a consciência é como o fantasma dirigindo a máquina, o imaterial dirigindo o material. E há várias experiências que demonstram que esta consciência é extracerebral. Vamos chegando pouco a pouco ao dito de Chico Xavier, que o cérebro não é quem produz a alma, como diz a psicologia, a psiquiatria dos materialistas, felizmente não de todos. Pelo contrário, se o cérebro é o gabinete da alma, o cérebro é o equipamento de que a alma, a essência, o espírito, a consciência se utiliza para a sua manifestação no momento que estamos vivendo. Nós agradecemos muito a entrevista do professor Moacir e oferecemos o microfone para as suas saudações finais. Mais uma vez, meu muito obrigado pelo carinho com quem sempre sou recebido aqui nessa cidade, onde tenho, sem dúvida, muitos irmãos, muitos companheiros de ideal, já de longa data e de outras tantas vidas, e espero que esses nossos encontros continuem se repetindo, sempre com esse entusiasmo, sempre com essa harmonia, sempre com esse amor recíproco. Muita paz e muita harmonia a todos. Diante desse ou daquele problema que te aflija, perdendo forças inutilmente, se é doença no próprio corpo, a inquietação não se te fará remédio. Se é enfermidade em pessoas queridas, a irritação que demonstres apenas lhes prejudicará o campo emotivo. Se é dívida a pagar, não te liberarás com lamentações. Se erraste, tão somente a tristeza não se te erguerá em apoio real para a corrigenda devida. Se sofre porque algum familiar se te desvinculou da equipe doméstica a fim de residir à distância, não conseguirás com isso retê-lo a cabresto. Se um companheiro ou companheira te deixaram a sós, não lhes modificarás as decisões unicamente porque te lastimes. Se alguém te feriu
e não desculpas a ofensa recebida, o ressentimento se te manifestará no coração, comprometendo-te o equilíbrio orgânico. Se a tua dor se verifica ante a desencarnação de entes queridos, a inconformação a que te entregues tão só se te fará tumultuar o círculo daqueles aos quais mais amas. Perante qualquer problema, se não queres agravá-lo, aceita-o. Aceita-o com paciência, porque assim formarás em ti mesmo o clima favorável ao auxílio dos mensageiros do eterno bem, que te sustentarão as energias, de modo a que promovas a única solução segura e verdadeira, que se te faz necessária e que será sempre trabalhar. Cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Não tenha prevenção contra seus semelhantes. Se alguém não o compreender, se alguém o ferir ou magoar, procure retribuir com maior compreensão, com atenções redobradas. Só o amor é capaz de vencer as barreiras da separação, de aproximar as criaturas, de solidificar amizades. Então, cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Desperte para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras. E, para isso, espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade que jamais termina. Só o amor constrói para a eternidade. Imperador, uma programação voltada para a região com muita música, informação e prestação de serviço. Imperador, o novo tempo de uma nova rádio. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br.
O programa Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão, divulgando notas, convites, comunicados de instituições assistenciais de Franca e da região. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. Senhor radiovintes, bom dia. Com o seminário a cargo do Dr. Eduardo Guimarães, sobre o tema Os Três Aspectos do Espiritismo, está sendo encerrada, neste momento, a bem-sucedida 60ª Semana do Livro Espírita de Franca, promoção do IDEFRAN com apoio da USE Franca. Os espíritas de Franca e da região puderam ouvir e ver eminentes oradores, tanto quanto puderam adquirir livros espíritas e produtos correlatos com descontos especiais. Resta-nos ao IDEFRAN e à USE externar os melhores agradecimentos a quantos contribuíram para o êxito do evento. Ouvintes, falando em livros, é bom que vocês se lembrem também da biblioteca do IDEFRAN, com mais de 6 mil livros à disposição de quem reside em Franca. Os livros são emprestados até por 30 dias, sem qualquer custo. Não se paga nem para fazer a inscrição. Biblioteca do IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca. Fume jogo, se não convém, reunamos-nos para vencê-los. Agora Franca conta também com um caminho seguro a conduzir fumantes e jogadores à superação da grave viciação que os acomete. Livrar-se de vícios que nos escravizam jamais resultará de imposições vindas de fora, mas de decisão daqueles que, movidos pela certeza dos prejuízos que lhes são causados à saúde física e moral, e deixam-se impressionar pelos valores efetivos em lugar das restrições que eles impõem. Fale com o Célio Bassanufo pelo telefone 9090-3017-8820. Comunicamos a todos os dirigentes de instituições assistenciais, independentemente do que professem, desde que pautem suas atividades nos princípios do Evangelho de Jesus, que o programa Sementeira Cristã há sempre um espaçozinho para a divulgação de seus comunicados importantes. Passem suas notas sucintas por e-mail, idefran@idefran.com.br ou por carta enviada à Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400, 690, Franca, São Paulo, ou pessoalmente, com a alegria da sua presença. Colhemos do e-mail da USE Franca a divulgação do Pré-Festival 2013, Festival de Música Espírita para Franca e Região. Pré-FECEF acontecerá no dia 27 de julho. As inscrições de músicas já estão abertas. E estamos aguardando que você também faça a inscrição de sua música. Consulte o site do Instituto Arte e Vida. Nós temos ainda a conduzir para a nossa Semana do Livro. A Semana do Livro realmente chega com um sentido de avaliação, provocada pelo poder de comunicação e atualizar novas faces do movimento cultural à luz da doutrina espírita. A par das excelentes palestras, nós tivemos um excelente aproveitamento musical com artistas francanos, os quais se apresentavam em diferentes cenários. Equivale dizer que a 63ª Semana do Livro Espírita é um marco de excelência para a Fundação Judas Iscariote, porque é a segunda vez que ali se realiza aquele evento. E lançamento também, nós temos em mãos aqui o livro do Dr. Cleomar de Oliveira Borges. Ele escreveu um livro chamado Espiritismo de A a Z. E a Semana do Livro tem essa magia de lançar também o editorial feito em Franca, que nós tínhamos a livraria A Nova Era e temos que retomá-la de novo, porque é um acontecimento empolgante para o livro espírita. Hoje é dia 21 de abril. O sentimento nativista, conforme narra Humberto de Campos, é a grande pergunta era em como encontrar o ouro. O papel dos bandeirantes, desbravador, corajoso, empreendedor. No Maranhão nós encontramos a Revolução de Beckman contra a Companhia do Comércio. A invasão francesa do Rio de Janeiro e consequências. A transição do governo de Dom João V.
Esses fatos conduzem ao sentimento nativista, à posse e amor à terra brasileira. Hoje é dia 21 de abril. A Inconfidência Mineira realmente marca, com o sacrifício de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um heroísmo resignado e amplia a nossa visão sobre o solo brasileiro. Dia 21 de abril de 1792. A independência só vai acontecer no dia 7 de setembro de 1822. Tiradentes é o patrono da Polícia Civil, um hino lindo feito com as letras do nosso Guilherme de Almeida. Portanto, celebramos o 21 de abril, que realmente é um marco para a nação brasileira e o desenvolvimento do país sob as luzes da espiritualidade. Tendo todos um bom dia, até a nossa próxima edição. Obrigado. A seguir, claramente vivos. Hoje ouviremos mensagem que o espírito do jovem José Jorge transmitiu aos seus familiares queridos, especialmente ao seu pai e seus irmãos, desvelando carinho especial à sua noiva que ficara, dizendo que se acha preso às aflições dos que ama e que o amam, pedindo a todos que devem se orientar de maneira a convencer-se de que não tendo morrido, melhor dizendo, hão de cessar a tristeza e o desespero, porque graças aos desígnios divinos estão e estarão juntos por força do amor. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu querido pai, minha querida Maria José, nossa querida Zezé, meu bom irmão Antônio Garcia, rogo a bênção de Deus em nosso favor. Venho pedir aos meus para que não chorem assim, com tanta mágoa. Há quase 2 anos, a lei de Deus me trouxe para a vida nova. Mas, querida irmãzinha, seu mano está preso às aflições em casa. Não chorem mais com essa dor que mais nos parece um braseiro no coração. Querida Maria José, preciso de sua conformação junto da mãezinha Laura e de meu pai. Naquele dia de agosto, eu devia passar por Mogi Mirim, alcançando a Anhanguera, perto de Limeira, mas entendi que por Mogi Guaçu seria um atalho e a viagem seria de menor tempo e arrisquei. Saí de Itapira alegre, mas tudo aconteceu como devia acontecer. Querida irmã, tudo aquilo que não depende de nós e que sucede contrariamente aos nossos desejos, vem da lei de Deus. Quando o choque dos veículos me abateu, senti-me num sono profundo e só acordei quando ouvi que me chamaram em casa. Parecia-me num sonho pesadelo, mas o amparo do vovô Manuel, que me acolheu carinhosamente, era para mim um socorro que não sabia como receber. Não conhecia as pessoas no começo de meu novo caminho, pois tive a ideia de me achar no hospital do mundo. No entanto, aos poucos, meu avô Manuel e a vovó Gabriela me esclareceram. Desde então, estou lutando muito para retornar à tranquilidade. Estou ligado à nossa casa
por fios que desconheço, e hoje que sou trazido a lhes dar notícias, rogo as preces da conformação e da fé em Deus em meu auxílio. Zezé, minha querida irmã, peço a você fazer este meu pedido, finalmente, à nossa Regina. Em verdade, os nossos sonhos de noivado se desfizeram na terra, mas acima de tudo, somos irmãos. Nossa querida Regina é uma criatura admirável, e logo que eu estiver tranquilo, tentarei colaborar para vê-la feliz. Aí, não somos preparados na terra para enfrentar o problema da vinda para cá. Penso que a falta de conhecimento coloca 90% de dificuldades nos problemas que a morte do corpo nos obriga a aceitar. Papai amigo e querida irmã, como peço igualmente a você, meu caro Garcia, ajudem-me com as orações da esperança e lembre-se de que ninguém morre. Nossos familiares nos auxiliam tanto em nossas doenças e provações do mundo. Por que não nos auxiliarem na renovação em que nos vemos, nós, os que perdemos uma estrada para entrarmos em outra? Tenham confiança em Deus e amparem-me. Estou precisando muito da paz em vocês para encontrar a paz em mim. Estarei com vocês nas orações. Vovó Gabriela aqui comigo, abraça-os e eu, querido pai e querida irmã, lembrando a mãezinha e todos os nossos, deixo-lhes nestas escritas o coração reconhecido de filho e de irmão, que pede a Jesus nos fortaleça e nos abençoe. João Jorge. Clube do Livro Espírita de Franca. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços de clube são muito menores como consequência da pressão no momento da compra junto às editoras e distribuidoras, em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, que é o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto, oferecendo 4 opções aos associados. Mas o associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como pode também adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens, infantil, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran, ou, se você desejar, serem entregues no local que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa de entrega, desde que no período de entrega de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue DDD 16 3721 8282. Ou melhor ainda, dê-nos a alegria de sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, Franca. E agora, ouvintes, que Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta.
Hoje ouviremos resposta à pergunta da nossa prezada ouvinte Marilena, do Centro de Franca, aqui pedindo desculpas por não ter podido ouvir a resposta que já lhe havia sido dada a mesma pergunta há alguns domingos atrás. Pede que a rodemos de novo, até porque, diz ela, pessoas amigas também a ouvirão. De nosso lado, Marilena, não há problema algum. Com muito prazer, vamos reapresentá-la sim, e muita gente aproveita. Você mudou um pouquinho a redação da pergunta em relação à anterior, sem contudo alterar o seu conteúdo. Você pergunta: é racional pensar que o excesso de entusiasmo pode tornar louco o seguidor do Espiritismo? A resposta a ser reapresentada fora preparada em gravação pelo nosso companheiro João Vaz. Nosso fraternal abraço. A resposta caberia num categórico não. Mas, como somos seres, vamos chamar de psíquicos, isto é, suscetíveis de nos deixar influenciar pelas impressões em razão do meio em que permanecemos, porque agimos, reagimos e interagimos, praticamos as nossas ações até com liberdade e recebemos pelos diversos canais de percepção aquilo que nos vem de fora, num processo de interação com o meio em que vivemos, pode ocorrer que alguma coisa nova que se nos oferece com algum impacto psicológico nos faça abalar as bases da razão, provocando-nos um desequilíbrio mental. Mas isso acontece com todas as áreas de atividades e do conhecimento humano. Podemos aqui imaginar um jovem, porque se você verificar com atenção, verá que isso mais acontece na faixa etária jovem do que com as pessoas maduras. Então podemos imaginar um jovem que se atira com toda a sua potência mental, intelectual e desmedido interesse pela área de conhecimento que passa a estudar. Por exemplo, astronomia. Ou imaginemos este mesmo jovem com todo o seu interesse voltado para a realidade das coisas da vida e começa a investigar os porquês de tudo e descobre que todo tipo de sofrimento por que passa a humanidade poderia ter sido evitado, quando entendeu com profunda convicção que tais sofrimentos, sejam físicos ou sejam morais, só ocorrem como consequência das atitudes humanas, das ações que o homem pratica. O que lhe aconteceria? Se ele não tiver uma forte estrutura psíquica, se vê mentalmente afetado. Por isso, o codificador do Espiritismo, ou seja, aquele que recebeu a missão de sistematizar a doutrina espírita a partir de revelações de espíritos da mais alta categoria, já nos advertiu que nada deve estar nos extremos, que devemos encarar os estudos do Espiritismo com razão, com serenidade, com equilíbrio e, sobretudo, com bom senso. Eu não estou dizendo isto para que se entenda que acontece no Espiritismo de alguém ficar louco, só porque professa ou porque o estude. Porque, na realidade, é o Espiritismo que tem as mais completas soluções, as mais efetivas indicações para que o homem atinja sua completa felicidade, pela simples razão de ele cuidar do homem como um ser integral, espírito, perispírito e corpo físico. Qualquer outra doutrina careceria de pelo menos algum ou alguns dos meios de que se vale o Espiritismo para que seu esforço terapêutico resultasse em solução definitiva. E quando falamos aqui em esforço terapêutico, não estamos falando que o Espiritismo seja um pronto-socorro, um hospital, onde fosse bastante um ou alguns atendimentos para que o paciente voltasse para casa curado. Nada disso. O Espiritismo é sim uma fonte, um caminho para a reforma íntima, pelo conhecimento da verdade. E quem conhece a verdade se liberta. Não foi isso que nos disse Jesus? Mas vejamos o que diz Kardec, o codificador do Espiritismo, em O Livro dos Espíritos, na sua introdução, e no seu dicionário, onde ele repete que todas as grandes preocupações
podem desencadear algum tipo de loucura em suas diversas modalidades. A loucura tem por causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Diante de uma predisposição, a loucura toma o caráter da preocupação principal, passando então a ser uma ideia fixa. Essa fixação poderá vir dos espíritos, naquele que se ocupa com eles, mas poderia vir também da preocupação excessiva com Deus, com os anjos, com a fortuna, com o poder, com a arte, com a ciência, com a maternidade, ou até com o sistema político-social. É provável que o louco religioso viesse a ser um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido a sua preocupação dominante. O espiritismo, então, não tem nenhum privilégio sobre esse aspecto. Kardec vai mais longe para dizer: bem compreendido, o espiritismo é um poderoso preventivo na profilaxia contra a loucura. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista bastante elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas diante da eternidade. A vida é para ele tão curta, tão fugidia, que as atribulações não são aos seus olhos senão os incidentes de uma viagem. O que em outro produziria uma violenta emoção, no espírita o afeta pouco ou nada. É que o espiritismo, estimada Marilena, só tem a sua verdadeira razão de ser no estudo, na investigação, na perquirição, que nos leva a maior entendimento de tudo quanto implica as manifestações da lei natural, que é a lei divina. Ora, se temos uma crença que se preocupa mais com o seu aspecto científico, por meio do qual descobrimos que a lei de Deus é centrada no amor e que o cumprimento do seu desiderato supremo implica promover tudo e todos rumo à perfeição moral, e nos convencemos de que essa lei eterna é inderrogável e infinitamente perfeita, que nela nada muda ao longo da eternidade, e ainda perante a qual somos todos iguais, aliás, é a única lei perante a qual somos todos absolutamente iguais, eis que aí se nos impregna uma convicção inabalável de que cumpre-nos nos adequarmos aos seus desígnios, isto é, harmonizarmos-nos aos seus princípios para que nada de mal nos aconteça. E se nunca tivéssemos cometido qualquer infração contra essa lei, jamais teríamos que sofrer qualquer enfermidade, física ou espiritual. E mesmo nos casos de desespero, é preciso que consideremos seriamente as consolações que o Espiritismo proporciona àqueles que se dão ao trabalho de sondar-lhe as profundezas. É isso, Marilena, e que Jesus a abençoe. Se alguém não o compreende, perdoe e siga em frente. Não guarde em seu coração mágoas e ressentimentos, medo e tristeza. Caminhe para a frente. Quanta gente espera de você apoio, compreensão e carinho. Se não o compreendem, não se importe. Perdoe e siga em frente, porque em todos os caminhos encontraremos sempre lições preciosas que nos farão progredir. O lar constitui seção permanente, onde a doutrinação e a caridade com os filhos pedem, às vezes, sacrifício secular.
Com esta observação do espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã, agradecendo a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Felipe Salomão, Moacir Costa de Araújo Lima, Vicente Benatti e João Vaz. Áudio e sonoplastia, Gentil Filho. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.